Fala comigo, my friend! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Esportes Voice. Eu sou o Lucas Reis, apresentador, repórter, todas as funções aqui no canal. Hoje eu estou com essa bancada maravilhosa que compõe essa equipe perfeita aqui do canal. Luan Rodrigues e Patrícia Oliveira hoje estão aqui comigo para comentar um pouquinho sobre essa rodada do final de semana, para falar sobre algumas polêmicas, alguns resultados, movimentação na tabela na parte de baixo, movimentação na tabela na parte de cima. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre essas questões do final de semana e eu já vou passar a bola para o meu querido amigo Luanzinho. Dá o seu alô e fala o seu destaque. Fala, esquisitos! Fala, esquisitas! Essa rodada, onde o maior destaque foi o VAR. O VAR quis aparecer, desfilou na avenida, nota 10 para o VAR. O VAR definiu alguns jogos por conta dele. Fala, galera, aqui é a Patrícia. Vamos conversar um pouco dessa rodada, uma rodada que surpreendeu, né? Frustrou, de uma certa forma, em alguns resultados, mas que, infelizmente, de novo, o VAR que vem aí para ajudar acaba atrapalhando a luta, tanto de alguns times que lutam pelo título, quanto para a Libertadores e como rebaixamento. Bom, galera, nós vamos dar uma passada aqui nos resultados desse final de semana. Então eu vou estar falando aqui rapidamente os resultados para vocês, para que vocês possam saber, e aí a gente vai trazer destaques de alguns jogos aqui para vocês. O primeiro jogo que eu trago aqui é Vasco e Bahia, o jogo que acabou empatado em 0-0. A gente vai trazer algumas informações sobre esse jogo bem importante. Esse jogo ocorreu em São Januário. Lá no Couto Pereira, empataram em 1-1 Curitiba e Grêmio, jogo também bem movimentado. Lá no Castelão, lá no Ceará, tivemos 0 Ceará 2 Atlético Paranaense. Lá no Antônio Ascioli, tivemos um jogo muito importante para a rodada, que acabou em 2 Atlético Goianiense, 1 São Paulo. Em Minas, lá no Mineirão, com o time Galo doido do São Paulo, venceu o Fortaleza por 2-0 e o Fortaleza se aproxima cada vez mais de uma queda para a segunda divisão. Lá no Beira-Rio, esse resultado foi muito importante para dar um passo a mais à conquista do título brasileiro. O Internacional venceu por 2-1 a equipe do Bragantino. E vou falar já, hein? Tem polêmica do VAR, né, Luanzinho? Seguindo aqui no Rio de Janeiro, tem 3-0 Fluminense, que agora chegou no G5 e está perto de conseguir sua vaga para a Libertadores. E hoje, agora há pouco, ocorrerá Sport e Flamengo, e na terça-feira ocorrerá Palmeiras e Botafogo, quarta-feira, Santos e Corinthians. Esses foram os resultados. E eu quero começar falando sobre a polêmica entre Vasco e Bahia, que acabou empatado em 0-0. Quero saber de vocês o que vocês acharam, a opinião de vocês para essa partida, que acabou com aquela trágica imagem do Douglas, goleiro do Bahia, tomando aquela pisada do Leandro Castan. Eu já dou a minha opinião. O Douglas botou a cara na sola da chuteira do Castan. Mas brincadeiras à parte, que o Douglas ficou bem. Nós vimos imagens aí e torcemos que ele se recupere de forma rápida, rapidamente, que ele possa estar aí já nos gramados novamente. Desejamos toda a sorte do mundo para o Douglas e para o Clube Bahia, que tem no Douglas o seu principal goleiro e um grande ídolo lá para torcer. Quero saber de você, Patrícia, a sua opinião sobre esse jogo, Vasco e Bahia, o que você achou e tudo mais. Então, a rodada começa para o Vasco e para o Bahia, com ambos os times precisando do resultado nessa luta contra o Z4. O Vasco com 1 ponto à frente do Bahia. Então, assim, a gente imaginava um jogo aguerrido, um jogo de luta, né? Um jogo emocionante. O que faltou um pouco de emoção. Mesmo quando o Vasco ele fica com um jogador a menos, o Bahia tem a oportunidade,
ele não consegue ser efetivo, criar de fato. Foi um jogo em que eu esperava mais do Benítez e eu fiquei meio frustrada com o futebol apresentado, não estava numa boa tarde, errou demais para mim. E a expulsão do Castan foi justa, mas deveria ter tido a expulsão do jogador do Bahia também. O critério era o mesmo. E aí, Luanzinho, quero saber a sua opinião, meu querido, e eu já sei que a sua opinião ela é forte, hein? Pode soltar o verbo, Luanzinho? Cara, o jogo tecnicamente muito fraco, as duas equipes com medo, que, claro, vive uma situação bem difícil no campeonato. O Vasco com mais posse de bola, mas nada absurdo. Os dois argentinos ontem foram muito mal. O Benício ontem estava segurando muita bola, podia ter soltado mais rápido, não conseguiu, e a bola quase não chegava no cano, que mesmo assim foi um dos poucos que chutaram a gol. O Catatal entrou, deu uma movimentada a mais, e até o lance da expulsão, o Vasco estava melhor. Nada absurdo, como eu disse antes, mas nada. Mas o Vasco estava melhor. Só que esse lance do Castan, por mais que foi sem querer, realmente eu concordo que era para ser expulso, para ter dado a expulsão, cartão vermelho. Mas o critério era o mesmo com o Gregório. Eu não estou entendendo esse critério do VAR, porque eu não sei se é perseguição com o time do Vasco, na primeira vez que acontece, porque teve lances que contra o Coritiba, o Henrique deu uma cotovelada, era para ser expulso. Ele foi lá, olhou no VAR, expulsou o cara. Por que do Gregório não foram nem ver? O gol, o pênalti, teve um pênalti, eu acho que a bola saiu. Mas não teve uma imagem decente para ver se a bola saiu ou não saiu. Qual a dificuldade do VAR falar isso, de ver isso? De chamar pelo menos o grande árbitro, não vou nem falar o nome dessa criatura, que é fraco, não sei como é que um cara desse está pitando futebol profissional, de verdade. Não sei nem por que esse cara foi chamado no VAR para dar uma olhada. Se ele chega no VAR, olha, o lance do Gregório foi sem querer, lance de jogo, beleza. É o critério dele, por mais que eu ache errado. Mas ele não ir no VAR, não ir lá olhar o que aconteceu, é absurdo isso, é absurdo. O do Castan, o Castan até se pronunciou na sua conta, no Instagram, se eu não me engano, pedindo desculpas pro Douglas, foi realmente uma fatalidade, foi um negócio feio. E cara, o jogo foi tecnicamente ruim, mas eu acho que, mais uma vez, o VAR influenciou. Podia ser outro resultado. De repente, o lance do Gregório, se ele é expulso, esse lance do Castan não ia acontecer. Esse árbitro é muito fraco. Eu não falo o nome dele aqui. Desse desabafo aí sobre essa partida que foi medíocre por diversas situações ocorridas no jogo. Esse árbitro ele já prejudicou de forma muito efetiva outros clubes do Rio de Janeiro, ele já prejudicou o Flamengo, já prejudicou o Vasco anteriormente, então é uma coisa a se analisar, mas a CBF só tem os seus olhos apontados quando é para uma situação que ocorre contra os clubes paulistas, né, dona CBF? Vamos se atentar, CBF. Alô, CBF! Vamos resolver também o problema dos times cariocas, né, minha querida? Porque quando é os times de São Paulo, vocês correm com os rabinhos entre as pernas e resolvem rapidinho. Vocês têm o quê? Tem rabo preso com o time de São Paulo? Seu cambada de bobão. Tem que se atentar para os times do Rio, pô. Futebol brasileiro sem os times do Rio não é nada. Por mais que os times possam viver um mau momento, mas não é nada. Então, se atentem, tenham responsabilidade, chamem para si, porque todo mundo comenta sobre a maratona de jogos que o Flamengo teve, todo mundo comenta sobre isso, comenta sobre a situação que o Vasco, quantas vezes o Vasco é penalizado pela arbitragem, pelo VAR, mas ninguém comenta que o São Paulo teve uma maratona de jogos que foi adiada, na verdade, perdão, vou refazer minha fala.
ninguém comenta que o São Paulo deveria ter uma maratona de jogos e foi remarcado para que não tivesse muitos jogos um em cima do outro, para beneficiar, né? Mas nós sabemos como está a situação lá no São Paulo. Eu até entrei no Instagram, Pode falar, Luan. Não só os times do Rio, é só ser justo. A gente não pede nada mais, é só ser justo com todos os times, quanto do Rio, quanto os do Ceará, quanto os gaúchos. A gente só quer um futebol justo. Eu acho que eu tô cansado de chegar e ver que o jogo foi prejudicado pela arbitragem. Eu prefiro ver meu time perdendo pela sua ruindade do que ser prejudicado pela arbitragem ruim. Porque esse cara, no jogo importante, onde duas equipes grandes, brigando para não cair, tem um árbitro desse para apitar um jogo desse. E eu quero saber aqui com vocês, antes de passar a fala para a Patrícia, nós vamos comentar sobre o jogo do São Paulo. Eu já quero aproveitar e perguntar para vocês o que vocês acham que aconteceu. O São Paulo anunciou a demissão do Fernando Diniz. Não caiu só o Fernando Diniz, né? Caiu o Fernando Diniz e o Raí também. Não sei, o que aconteceu foi que, ao meu modo de ver, eu não acredito em jogador que esquece como se joga futebol. Foi muito rápida essa transição do time paulista aí e um futebol ridículo que eles estão apresentando. A briga, o clima não estava bom depois da eliminação. Aí há aquela confusão entre o Diniz e o Tietê. E o grupo fechou com o Tietê ali de vez e eles, para mim, foi um boicote. Esse futebol que o São Paulo começou a apresentar, para mim, foi um boicote para o Fernando Diniz. Não queriam mais. O São Paulo só não demitiu o Fernando Diniz antes porque não tinha quem colocar no caminho. Só que aí não foram para auxiliar. Só que aí entrou mais uma derrota contra o Atlético Goianiense, ficou insustentável e caiu todo mundo. Mas o São Paulo, como muitos falaram, acabou indo como que estava destinado, né? Porque muito foi dito que nadaria e morreria sem nada no campeonato, no ano de 2020, nessa temporada, e de fato foi. Foi um time que não suportou toda a pressão e não soube lidar com as eliminações constantes. Foram 4 eliminações dentro do seu estágio, e isso aí foi ruim, né? Mas pega ali a relação técnico e jogador. Para mim, o que aconteceu foi isso. Eu acho que o Diniz acabou perdendo o elenco, né? Perdeu aquele poder que ele tinha de comando, e a equipe estava flutuando em campo antes dessas derrotas. O São Paulo era favoritaço a ser campeão. O São Paulo estava muito bem, ganhando todo mundo, goleando times importantes, times brigando para ser campeão. E não sei se foi boicote. De verdade, eu não sei. Eu acho que ele perdeu a mão do elenco mesmo. E aí, quando nada começa a dar certo, os jogadores começam a discutir. Porque não foi a primeira vez que ele chamou a atenção do jogador como ele chamou do Tietê. Ele chamou antes contra o... Agora não me recordo. Não me recordo agora o jogo. Chamou a atenção do Luciano também, né? Luciano, mas não me recordo o jogo. Enfim, chamou ele, chamou a atenção dele, e os jogadores simplesmente eles ficam quietos, que eu acho melhor fazer, porque se discutir com o seu próprio treinador no campo assim, eu acho que não ia adiantar de nada. Mas e o Tietê já veio com o Diniz de tempos, de outros times. Então, eu acho que eles têm até vamos dizer, uma amizade boa, entendeu? Acho que eles se entendem bem. Mas aí, Luan, eu vou perguntar a você uma coisa no momento. O Luciano soube levar, soube se entender, né? O Mister, na época do Flamengo, ele tinha essa relação de brigar ali com o jogador brigava com ele ali, tudo se entendia. Mas tudo é o momento. Você sai de uma discussão, e aí a mídia entrou pesado. A mídia entrou pesado nessa fala não se falava outra coisa. Então, você tem o cenário de eliminação e ele faz essa fala. Então, tudo pesa, né? Foi o cenário perfeito para a mídia cair em cima e os jogadores se fecharam ali, contra o Diniz. Beleza, mas é momentos.
do Luciano. São Paulo estava ganhando. São Paulo estava bem. São Paulo virou aquele jogo, ganhou aquele jogo que o Luciano fez a besteira. Com um gol do Luciano, se eu não me engano. A relação Diniz e Luciano passou por momentos de beleza. Houve várias reportagens de Diniz, a grande relação, exaltando a relação Diniz e Luciano. Um jogando água no outro, discutindo e tal, a grande amizade. Então, no momento, naquele momento em que ele ainda era favorito, São Paulo, o atrito entre Diniz e Luciano foi levado na amizade, no companheirismo, no respeito. Aí, quando muda o momento, a briga do Diniz com o Tietê, usam isso para quebrar de vez o elenco. Entendeu? É o que eu estou dizendo, são os momentos. O São Paulo veio de muitas derrotas, aconteceu essa fatalidade, aconteceram mais derrotas. O São Paulo hoje não ganha de mais ninguém. Se eu botar o time da minha rua, eu devo ganhar do São Paulo. Porque o São Paulo esqueceu que é a vitória. O São Paulo, eu não duvido nada, pode me cobrar depois nesses 5 rodadas finais. O São Paulo vai para a Libertadores porque ainda tem G8. Porque se fosse G4, no momento não é G8, é G7, se eu não me engano, né? Mas se fosse G4, o São Paulo nem para a Libertadores ia. Cara, eu concordo com vocês sobre essa questão do Diniz. Só vou aproveitar e passar uma informação aqui sobre o São Paulo. São Paulo está indo com força atrás de um treinador que está em Portugal. E o treinador se chama Jorge Jesus. São Paulo está indo com força atrás de Jorge Jesus, juntamente com o Atlético, que ainda espera a definição do futuro de Jorge Sampaoli. E também está indo atrás de Jorge Jesus. Porém, eles ficaram meio desanimados porque Jorge Jesus já informou a seus representantes que o único time que teria exclusividade para fazer ele rescindir o contrato e voltar para o Brasil seria o Flamengo. Então, fica esse impasse, mas São Paulo está indo com força atrás de Jorge Jesus. Porém, eu já deixo claro que é pouco viável. E o outro treinador que está sendo muito cogitado, e que pode vir assumir o São Paulo em 2021, dependendo, talvez até amanhã mesmo, dependendo do resultado da partida dessa rodada, é Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni perdeu o jogo para o Sport, Rogério Ceni é demitido e assume o São Paulo. Eu acho que não. Eu acho que não. Quinta-feira tem o clássico. Vai aguentar. Se ele perder esse jogo e perder o clássico, cai. Se o Rogério Ceni perder o jogo para o Sport, o Rogério Ceni, se perder o jogo para o Sport, ele sai do Flamengo e assume o São Paulo. É complicado, Luan, porque o jogo do Sport determina o Flamengo na briga do título. Sim. Eu concordo com você, Patrícia. Do fundamental. Eu acho. Pode falar. Eu acho que o Rogério Ceni, no final do campeonato, por mais que ele fique, se ele não for campeão brasileiro, ele sai do São Paulo. Ele sai do Flamengo. E eu acho que ele vai acertar com o São Paulo. Não sei quando, mas eu acho que ele vai acertar com o São Paulo no final para a temporada 2021 que vai começar. O que o Flamengo vai querer já é outro assunto. A possibilidade de São Paulo está aí. Que eu acho que o São Paulo é um cara que entende muito, mas ele é mimado, né? Ele quer certos jogadores e se você não tiver, é difícil ele ficar. Ele fez isso com o Santos e provavelmente vai fazer isso com o Atlético Mineiro na próxima temporada. Agora, voltando ao assunto São Paulo, tem chances matemáticas de ser campeão? Tem, mas eu não acredito. Eu não acredito. Bom, então, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas essa é a minha opinião e informação. Se o Flamengo tropeçar contra o Sport, o Rogério Ceni assume o São Paulo. Eu abri aqui só para fechar o assunto do Castan, eu abri aqui no Instagram a declaração dele, eu vou estar lendo para vocês. Ele postou assim no seu Instagram. Já falei com ele no vestiário,
mas que... não, perdão. Aqui, agora sim. Declaração do Castan aqui para o ocorrido no jogo contra o Bahia. Abre aspas aí para ele. Já falei com ele no vestiário, mas queria pedir desculpas publicamente ao Douglas pelo lance e deixar claro que não tive menor intenção de machucar um colega de profissão. Estava buscando fazer o gol naquela hora e visei apenas a bola. Mas, infelizmente, eu acertei sem querer. Tentei tirar a força, mas não deu para evitar o contato. Graças a Deus ele está bem e espero que siga com uma rápida e ótima recuperação. Fecha aspas aí para o que o Castan disse referente ao Douglas e ao lance ocorrido na partida. Uma grande atitude do Castan, parabéns. Nós sabemos que não houve intenção e você continua sendo, no meu ponto de vista, um dos melhores zagueiros do Brasil. Para mim, eu consigo enxergar duas duplas de zaga hoje sendo no Brasil fundamentais e fenomenais. Jogam em clubes diferentes, mas eu consigo enxergar Lucas Veríssimo do Santos com Gustavo Gomes sendo uma dupla de zaga perfeita e Rodrigo Caio do Flamengo com Leandro Castan do Vasco sendo uma dupla de zaga perfeita. É até gozado porque os dois jogam em São Paulo e os dois jogam no Rio. Mas eu acho que essas duas duplas de zagas, na minha concepção, se jogassem juntos, seriam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Agora, a minha opinião sobre essa questão do São Paulo, o Diniz sempre foi assim. O Diniz, ele sempre teve esse jeito explosivo, esse jeito louco de ser. Ele sempre teve esse jeito dane-se, vou falar o que eu acho, não importa. Ele sempre foi assim. Eu acho que é complicado falar do Diniz hoje, porque, cara, é uma queda muito brusca, gente. É uma queda muito brusca. E a gente percebe isso acontecendo em dois times que aconteceu muito nitidamente. Rogério Ceni no Flamengo e Marcão no Fluminense. Quando o Marcão assume e faz diversas mudanças no time tricolor, o time Fluminense tem uma queda de rendimento grandiosa e com resultados pífios e derrotas pífias. Estranhamente pífias. E o Flamengo, com o Rogério Ceni, após ele peitar Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, que hoje gosta de ser chamado de Gabi, também o Flamengo teve resultados pífios. E o São Paulo entra na mesma linha. Após Fernando Diniz peitar Tietê, que é grande amigo de Daniel Alves, que é líder do elenco, o São Paulo começa a ter resultados pífios. São coisas a se questionar, mas sobre essa questão do São Paulo com o Fernando Diniz, eu acho que o São Paulo foi ingrato com o Fernando Diniz. Se não fosse o Fernando Diniz, mesmo tendo esse jogo dele maluco, mesmo ele sendo assim, mesmo ele tendo esse estilo kamikaze, se não fosse Fernando Diniz, o São Paulo não estaria nem no G4. Porque o elenco do São Paulo, não vou falar para vocês que é ruim. Não vou falar que o elenco do São Paulo é fraco. O elenco do São Paulo é horroroso. O São Paulo só está no G4 por causa do Fernando Diniz. Então eles deveriam ter um mínimo de hombridade, barrar esses medalhões que não estão jogando nada e deixar o Fernando Diniz até o final do campeonato. Porque muitas vezes essas situações ocorrem por causa dos medalhões. E eu não tenho dúvidas que os medalhões derrubaram o Fernando Diniz do São Paulo. Queria falar alguma coisa, Paty? Não? Então aproveita que você já está aí e a gente abre com você a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, falando, a próxima não, né? Ainda nessa rodada sobre Inter e Bragantino. Eu quero que você comece aí falando sobre o que você achou do jogo, você que acompanhou de perto, os erros do VAR, bota para fora e comenta tudo. Não, o jogo do Inter foi revoltante, né? Foi um bom jogo. Patrick e o Marcelo Lomba pode pegar assim. O Marcelo Lomba nem sei se é tanto, mas o Patrick pega ali a taça e ele que tem que erguer. O Marcelo Lomba fez 3 defesas sensacionais no jogo. Não é o primeiro jogo que ele vem sendo o destaque, né? O Inter sai com a vitória e não é a primeira vez que o Marcelo Lomba tem ali a sua assinatura perfeita durante o jogo. 3 bolas no jogo primordiais que teriam resolvido o jogo para o Bragantino. O Bragantino
não sei se eu posso dizer que dominou, porque o Abel ele tem esse estilo de jogo retranqueiro, né? Ele fica lá atrás, ele deixa o time vir e depois ele joga no contra-ataque. Tanto que o número de finalizações foram bem várias e perigo, o Inter também levou muito perigo ao Bragantino. O que me decepcionou foi a atuação do Claudinho. O Claudinho foi muito abaixo. Eu esperava um pouco mais desse jogador, mas ele ficou meio que preso nas linhas da zaga ali do Inter e não conseguiu produzir muito. Quando começou a produzir, que ele deu um passe de calcanhar sensacional para o Tubarão, nossa! E outra defesa sensacional também do Marcelo Lomba. Mas o importante, infelizmente, essa grande partida, que estava sendo uma grande partida, fica definida pelo erro da arbitragem bizonho, né? Um momento onde tem até uma briga no Twitter entre repórter e a Nadine Baixo, o Mauro César e a Nadine Baixo, que virou uma briga ali maravilhosa. E eu acho que a Nadine perdeu a oportunidade de ser humilde e acompanhar o Caio. O Caio, na hora do lance, ele fala, olha, se você reparar a camisa do jogador do Bragantino, você vai ver que a bola bateu na barriga dele, e não no braço. E aí o VAR, eu não entendo a utilização da câmera ali do VAR, que parece que eles assim, olha, se nessa câmera aqui, a gente consegue provar o nosso ponto. Então é essa câmera que eu vou mostrar para o juiz. Essa seleção de imagens. Porque como é que a gente tem depois vários replays do ângulo correto que dava para ver, e na hora ali a TV mostrou a imagem que o juiz estava tendo. E na imagem que o juiz teve, de fato, parecia que a bola tinha batido na mão do jogador. E ela vem falar de intenção de tocar na bola. Então, só de eu levantar o braço assim agora, né, eu não sabia que isso estava na regra, então se eu levantar o braço para tentar tocar na bola, mas não tocar nela, eu levo o cartão amarelo jogado no lado só porque eu tive a intenção de tocar na bola. Desde quando isso? Né? Então, assim, a bola não bate na mão dele, a bola bate na barriga. E tem uma coisa na regra que vai de interpretação que eu não entendo. Se o cara tá com a mão aqui, a bola bate aqui, cara, obviamente a bola bateria no peito do cara, mas como a mão dele tava aqui, a mão tem que ficar para trás, enfim, eu consigo entender. Mas isso era uma coisa que precisava ser revisada. A mão do jogador aqui, a bola bateu na mão dele e o lance é anulado. Então, assim, foi um jogo que eu destaco o Patrick, que vem levando ali, o cara rouba a bola, o cara cria jogada, o cara finaliza, o cara faz gol, o cara tem sido estável e não é de hoje. E ele está estável no Campeonato Brasileiro há muito tempo. Ele não é jogadorzinho que vem aí, fala, mas joga um período do campeonato e não joga outro. O Patrick é um jogador que está extremamente estável, liderando esse time do Inter. Então, assim, foi um jogo bom de se assistir, um jogo que determinava muita coisa no campeonato, mas que foi decidido pela arbitragem. E não é o primeiro jogo que é decidido pela arbitragem para o Inter. Na verdade, é o segundo jogo seguido que tem pênalti para o Inter, né? O Inter, vamos dizer que não é um elenco forte. Se duvidar, o do São Paulo e eles se equilibram. Não acho, voltando aqui na do São Paulo, não acho o elenco do São Paulo tão horroroso assim, como o nosso querido Lucas disse, mas é a opinião dele. Mas o Inter tem tudo para ser campeão. O time engrenou, bateu o recorde de vitórias. O Abel conseguiu encaixar o elenco, porque quando o Abel veio, o Inter despencou, ladeira abaixo. Não tinha nem freio de mão para segurar esse carro, vamos dizer assim. O Inter estava ladeira abaixo, todo mundo falou, já era, o Abel estragou. O Abel, na primeira entrevista, ele nem sabia o que ia fazer com o elenco, né? E hoje o Inter engrenou, o Inter está vindo firme e o VAR está dando uma ajudinha, então tem tudo para o Inter ser campeão. Falando de Patrick, para mim ele é o melhor jogador do elenco. Todo mundo joga muita bola, todo mundo está jogando certinho, mas
o Patrick e o Edenilson são os melhores jogadores, não só do Inter, desse Campeonato Brasileiro. Entendeu? E o Lomba tem os seus dias de glória. E ontem foi um dia de glória do Lomba. O Lomba agarrou muito. O Lomba foi sensacional. O Lomba, se o jogo fosse no canal principal lá seria o melhor jogador e receberia aquela tacinha lá. Sobre essa questão do Patrick, é uma informação de que o Patrick pode estar fazendo sua última temporada no Inter. Ele pode estar se transferindo para um clube do Rio de Janeiro. Não vou citar qual, mas todos nós sabemos qual é o único clube do Rio de Janeiro que pode tirar ele e oferecer um salário muito maior. Botafogo. Pode ser a última temporada do Patrick no Internacional, que é um desejo antigo dele. Ele já comentou diversas vezes entre familiares que é um desejo antigo dele jogar nesse clube. Então vamos aguardar também cenas dos próximos capítulos, mas eu concordo quando o Luan diz que é uma grande temporada do Patrick. Mas, cara, eu não sei se eu coloco o Patrick e Edenilson ali não, hein? Eu coloco o Patrick, mas eu não consigo enxergar o Edenilson ali extremamente bem. Eu queria aproveitar, antes de dar minha opinião sobre essa questão do jogo do Inter. Cara, eu assistindo os jogos para a gente poder fazer uma análise aqui, eu fiquei encantado com dois jogadores. Eu fiquei encantado, primeiramente, com o jogador do Vasco. Que esse maluco joga de bola, que classe que ele tem. Não é o Benítez. Eu gosto do Benítez, mas não é o Benítez. Acho que eu sei que você vai falar. Eu acho que ele é volante, eu não sei se o Luan sabe o nome. É o camisa 7. Me fugiu o nome dele. É o Léo Gil. Ele é argentino? Chileno. Esse Se não me cara, engano, é chileno. ele joga demais. Ele é meio lentinho. Fazendo uma comparação justa assim, Patrícia, até certo ponto, ele parece um pouco Cuejá em questão de velocidade e jeito. Ele é um pouquinho troncudinho assim para baixo, mas ele tem um passe fenomenal de virada de jogo. Eu acho que ele só errou duas. Eu acho ele um jogador fenomenal. Léo Gil, né, Luan? O nome dele? Perdão, ele é argentino. Erro no equipe. Show. Então, eu gostei muito desse jogador. Muito mesmo. E, cara, agora é da segunda divisão. É o lateral da Chape. Eu sei que a gente está falando de primeira divisão e tal, mas é um jogador, se observar. A gente que está aqui no Rio de Janeiro, eu cito muito os times do Rio, porque eu sou daqui, estamos aqui, mas Vasco, Botafogo, Fluminense, Botafogo eu não digo porque ele não vai contratar, mas Vasco e Fluminense, que não tem tanta aquisição financeira assim, podiam olhar atentamente para esses jogadores. Ezequiel, lateral da Chapecoense, joga muita bola, depois até indico vocês olharem um pouquinho ele, joga muita bola. Então, dessa rodada, esses dois, Lucas, vou sempre estar procurando trazer um destaque aqui que me surpreendeu, que eu não conhecia. De verdade, eu não conhecia o Léo Gil, não conhecia esse lateral e me surpreenderam demais. Na verdade, eu acho que o Léo Gil não jogou tanto assim, mas continua. Atentar para esse lateral, Ezequiel, que vai estar na primeira divisão nessa temporada 2020. Muito bom lateral. Campeão da Série B. Quanto ao jogo do Inter, eu acho que o Inter, mais uma vez, é beneficiado pelo VAR. O Bragantino foi garfado, estrupiado, assaltado, roubado. Vocês podem escolher o termo, mas é o que o VAR faz para os times que são da CBF. É estranho sempre ter os mesmos erros para os mesmos times. Sempre. Aí você vai perguntar, mas você só fala dele, porque tal time está atrás, tal time está atrás. Em 2016 foi a mesma coisa com o Palmeiras. 2017 foi a mesma coisa com o Corinthians. 2019, diversas vezes com o Flamengo. 2018, ali teve também. Mas, cara, o que tá tendo nesse campeonato é surreal. Eles estão roubando descaradamente na cara. Dane-se o que você vai achar.
não tem torcida para xingar, né? Não tem pulando para querer pegar depois do jogo, mas eu acho que o Bragantino foi garfado, roubado, estupiado, assaltado, enfim. Eu achei aquele jogo uma vergonha e a Nadine Bastos perdeu uma grande oportunidade de fazer o melhor para a carreira dela e o melhor para a vida dela, que ela está calada ou assumiu o erro. Ela foi tentar Ela justificar. poderia ter feito o que ela fez agora, né? Ela poderia ter ficado. Ela não saiu do Twitter. Cancelaram o Twitter da Nadine, ela não tem mais Twitter, não consegue mais nada dela. Ela poderia ter se calado lá naquela hora também. Ou apenas se redimido na hora que o companheiro ali dela, de trabalho, falou: olha, tem essa observação aqui. É questão de humildade para mim. Concordo. E eu tô na Nadine, só para concluir aqui, para não parecer que é perseguição contra ela, mas Gaciba também perdendo a oportunidade de ficar calado. Gaciba calado. Ô, Gaciba, você é maravilhoso. Você calado é o poeta dos poetas, meu amigo. Mas quando abre a boca, é pior que estrume de cavalo, que só fala bosta. Então, Gaciba, você perde a oportunidade de ficar quieto. Então, se atente mais. E a Nadine foi mal demais. Eu gosto dela comentando, mas foi mal demais. E o Mauro César ali, cara, não é porque eu sou estudante de jornalismo, não, mas ele foi perfeito. Ela quis ir na ironia, falar para ele fazer um curso de arbitragem, ele falou para ela aprender fundamentos de jornalismo e fazer um curso também. Porque ele expôs uma opinião que era verídica, não sei se a Patrícia concorda comigo, sobre a questão do lance, e eu não sei se foi para querer defender amigo, eu não sei se a porricha pessoal contra me fugiu o nome o Mauro César, mas, enfim, ela foi mal ali. O que você ia falar, Luan? Pode falar, meu amigo. É um breve comentário, cara. Eu não acho que a arbitragem tá roubando. Acho que roubar é uma palavra muito forte. Mas eu acho que eles são mal preparados. A arbitragem brasileira é muito mal preparada. Eles erram lances bobos. E tem um VAR para ajudar, eles acabam se atrapalhando. Tem lances que ficam 3, 4 minutos, um lance simples de se resolver. Tem lance que pode ser chamado, não chama. É muito mal preparado a arbitragem brasileira. Muito mal preparado. Uns se destacam porque apitam bem, mesmo sendo mal preparados. Entendeu? Eu acho que se a CBF conseguisse investir um pouco mais nessa arbitragem, dar mais preparo para os árbitros, certamente seria bem melhor, mas eu acho que eu não sei o que a CBF está fazendo com os árbitros, eu não sei o que eles passam nas reuniões, o critério é de vocês ou o critério é meu, meu CBF? Entendeu? Eu acho que isso tem que ser resolvido entre eles. E um destaque simples, Sport vai perdendo, 1-0, gol do menino Gabi. E para finalizar, seu destaque final, Luan? Meu destaque final vai para o Fluminense, que está aí, está brigando, jogou bem, decidiu o jogo no primeiro tempo. E acho que se continuar com esse futebol e a tabela vai ajudar ele a pegar times brigando na parte de baixo, times inferiores ao Fluminense, alguns, né, não tanto, porque o Fluminense também não é um elenco absurdo. Eu acho que o Fluminense vai conseguir o melhor objetivo desse ano, que é entrar no G4 e conseguir vaga direta para a Libertadores. O Fluminense, no começo, eu estava dando para brigar por rebaixamento. O Aldair chegou, mexeu bem, montou um time legal. Depois ele resolveu sair, igual o do Inter. O Marcão veio, se atrapalhou um pouco, mas o elenco está jogando bem, está pegando times que são inferiores e está fazendo um resultado dentro de casa, o que é o básico de qualquer time grande que está na Série A. Seu destaque final, Patrícia? Pergunta para vocês aí, vocês acham que Vasco tem condições de fugir dessa zona de rebaixamento? Bahia tem condições de fugir dessa zona de rebaixamento? O Atlético Paranaense consegue uma vaga na Libertadores? Vocês acham que aí, do final da rodada, Atlético Mineiro, que alguns não falam muito,
mas ele tem uma chave de jogos um pouco menos complicada, né, do que Flamengo e Inter. Vocês acham que ele consegue chegar? Foram 3 perguntas, né? O Vasco foge do rebaixamento, não por conta só dele. É que o Fortaleza está se complicando cada vez mais. O Fortaleza tomou 2-0 do Atlético Mineiro. O tabela de jogos que faltam para o Fortaleza não é fácil. O Fortaleza agora pega o Coritiba, que querendo ou não ainda está brigando para não cair. E não está dando mole para ninguém, está complicando para todos os times que vêm. O Coritiba está jogando bem. O Coritiba está um empatezinho, uma vitória aqui, outro empate ali, está somando pontos. Eu acho que vai cair. A reação dele está sendo tarde, mas o Fortaleza está se complicando. Eu acho que o Fortaleza é o time a ser rebaixado dos 3 que já foram definidos. Falta mais uma vaga e eu acho que essa vaga é do Fortaleza. A outra pergunta não me recordo. Qual é? Atlético Paranaense e Ceará ali naquela briga no meio da tabela. O Atlético Paranaense Dórias consegue chegar ali na vaga da Libertadores? Eu acho que o Atlético Paranaense deu um salto muito importante, ganhou um confronto direto na briga, que foi no Ceará. E lá em cima, de verdade, está se definindo a briga, né? É Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. O resto, como saco. Porque temos aqui, ó, o Palmeiras vai focar agora no Mundial. Certamente, viaja amanhã à noite. O Grêmio, ele não vem de boa campanha nos últimos jogos. Já desistiu e está pensando na Copa do Brasil. Entendeu? Então, assim, existe uma chance desses times conseguirem, de fato, uma vaga. Já que esses times que estavam ali, o São Paulo estaria caindo, corre grandes riscos aí de perder a vaga direta para a Libertadores. Se não já perdeu, se eu não me engano, quem tá... Não, ele está em quarto ainda? São Paulo está em quarto. Isso, São Paulo em quarto. Em primeiro, o Flamengo foi esse resultado agora em segundo, e Atlético Mineiro ganhou em terceiro, e o São Paulo vem em quarto, brigando, querendo muito sair. Ô Luan, você que é mais inteirado sobre o assunto em relação a esse time, o que você acha que aconteceu com o Vasco no decorrer do campeonato? Porque temos um Vasco que começa super competitivo e aí acaba terminando o campeonato lutando para não cair. O que você acha que faltou? Cara, o elenco do Vasco é fraco, fez uma gordurinha no começo do campeonato. Se não fosse essa gordurinha, hoje, provavelmente, podia estar tudo... A vaca podia ter deitado, né? Vamos dizer assim. A troca de técnico, eu manteria o Ramon por alguns jogos. De repente, melhoraria, mas o Sapinto veio, eu achei que ia resolver e só piorou. Ele cismava em alguns jogadores, ele cismava no Vinícius, que para mim tinha que voltar para a base, assim como o Peck voltou e voltou muito bem. Hoje o Peck, ele entra, ele muda o jogo. Ontem não foi tanto, mas ele se esforça, ele corre. E o Luxemburgo é o motivador, né? O Luxa é o professor, ele sabe mexer com o brilho dos jogadores e é isso. Isso aí. Vamos destacar uma coisa interessante. Flamengo e Vasco se reúnem tendo o diferencial aí que o Jorge Jesus não vai estar, mas o Luxemburgo está ali na frente do Vasco de novo. E ano passado, aqueles 4-4, não, ano passado não, perdão, em 2019, aquele 4-4 lá histórico no Maracanã. Jogo difícil, Eu não acho que vai ser um jogo difícil, mas o Vasco, se eu não me engano, não ganha do Flamengo há 3 anos, desde o mandato do presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que fez ótimo trabalho no Vasco, todos os meses, salário atrasado durante 3 anos. O Flamengo não ganha, o Flamengo não perde o Vasco, e como é clássico, tudo pode acontecer, né? Eu acredito, o Vasco veio com um grande desfalque na zaga, que é o Leandro Castan, e vai botar o garoto Ricardo Graça, que é um bom jogador, tem um grande futuro, no lugar dele. Isso já está definido pelo Luxemburgo
no pós-jogo, na entrevista, depois do jogo de ontem. Respondendo a pergunta da Patrícia sobre o Vasco, né? Vamos por esse primeiro ponto. O Vasco não cai. O Vasco não tem esse time todo, mas para mim não cai. Tem time muito piores. Qual foi a outra pergunta? Atlético Paranaense e Ceará, né? Para mim não chegam na Libertadores. Fogo de Palha Paranaense. E o Ceará, para mim, não merece. Depois perdeu o jogo do jeito que perdeu, jogando mal, dentro de casa, não merece pegar a Libertadores. Eu acho que, mesmo estando perdido, eu acho que os dois times que conseguem chegar àquela Libertadores ali é o Bragantino, e eu acho que o Santos pega também a Libertadores. Essa é a minha opinião. Santos, eu acho que o Grêmio ganha, permanece ali e vira um G8. E aí eu acho que Santos e Bragantino pegam essa Libertadores. Qual foi a outra pergunta, Pronto? Quem cai? Eu acho que o... Qual é o Z4 hoje? Eu não me recordo. Eu sei que é Botafogo, Curitiba, Goiás e hoje o Fortaleza. Aí vem o Fortaleza tem 35, que vem com o Sport com 35, a Sport 35, Bahia tem 36 e o Vasco 37. Eu acho que quem cai é o Fortaleza. Fortaleza cai sim. Não vem fazendo um bom campeonato, não merece estar na próxima divisão no próximo ano. Então eu acho que o Fortaleza cai para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020 para jogar a Série B em 2021. Temporada ainda me embola um pouco. Quero saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar mais, algum destaque, querem falar algo. O Luan já deu o seu alô aí. Então, pode falar, Patrícia. Não, nada a acrescentar. É sempre bom discutir futebol com vocês. Né? A gente está aqui no momento que está fazendo essa live, está rolando o jogo ali do Flamengo. Flamengo lutando pela a liderança do campeonato e correndo o risco de perder um dos seus principais jogadores, né? Que está ali, que é o Gabigol, que se tomar cartão amarelo está fora do clássico. Então aproveita e dá o seu alô, seu boa noite aí para a galera. Despede aí. Então, galera, é aquela história. Dá um likezinho, inscreva-se, compartilha com os amigos. Vamos lá, dá sua opinião, fala sobre o seu time, pergunte o que vocês quiserem, ressalte assim, eu gostaria de ver vocês falando tal coisa, traz assunto que a gente põe aí na pauta, põe para conversar com vocês. E vamos que vamos falar de futebol agora. Luan, já deu, mas dá de novo aí o seu boa noite. Boa noite para todos. Um abraço para nossa queridíssima Rayane, que nos ajuda ali por trás. E um grande abraço para o amigo Thiago Telos. Eu acho que saiu um gol agora. Saiu um gol agora, 2-0 Flamengo, nessa rodada contra o Sport. Bom, galera, o pessoal da rua começa a gritar. Até me perdi, porque é o pessoal que começa a gritar. Peço até desculpa se estiver saindo aí para vocês, alguém gritando, né? Porque saiu o gol, enfim. Gol do Bruno Henrique. Olhei aqui agora, abri aqui. Bom, galera, esse foi um bate-bola especial aqui do nosso canal. O bate-bola rodada Brasileirão. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço humildemente que você se inscreva no nosso canal, acione a notificação no sininho, deixa aquele like fechamento para nós. Estaremos aqui de volta logo, logo. Então, fica ligado. Se você gostou, compartilha com todos. Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho. Compartilha com a namorada, com o namorado. Compartilha com todo mundo para ajudar no crescimento, no desenvolvimento do nosso canal. Sports Voice aqui, onde você tem a voz.